que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. O pastor falou aí, é interessante a revista da Escola Dominical desse trimestre, abordando aí a graça. E olha, eu não sei por que as pessoas não... Iracema manda um abraço para você. Outro Iracema. E apareça, vem soltar a voz aqui ao vivo. Aqui parece na base da capela, porque estamos improvisando. Bom, 11 horas, o relógio está andando, Nino, 11 horas e 15 minutos para o ponto de encontro. A gente vai falar a respeito também da nossa enquete. Já dá para ouvir, Wilson? Com certeza. Lembrando que o nosso diretor chegou, o Roberto Carlos. Você está na telinha agora, cuidado, tá? Cuidado, comporte-se. Vamos lá. Agora está todo mundo formal. Boa tarde, seu nome? Antônio Dias Gomes. Senhor Antônio, você já ouviu falar que o mundo vai acabar algum dia? Já ouvi falar, mas que vai acabar são nós. Eu já ia perguntar, isso o senhor acredita? É muito difícil acreditar. É muito difícil acreditar que o mundo vai acabar. Que vai acabar é nós. E se eu dissesse para o senhor acredita na Bíblia, a palavra de Deus? A católica eu acredito muito. Muito. Que é a primeira dia que vem. Então a Bíblia Católica fala que o mundo vai acabar, Mateus 24, versículo de 11 a 15. Aí você acredita, não é? Que a Bíblia está dizendo. Acredito sim, é verdade sim, aí é verdade. Então, senhor Antônio, o programa vai ao ar domingo de meio-dia e 15 ou melhor, de meio-dia a 1h15. Saiu não. Nada, Biruna? Escute lá o programa, tá bom? Eu vou retificar, de 11 a meio-dia e 15. Passa a borracha aí, tá bom? De 11 a meio-dia e 15. Você vai ouvir lá a sua fala lá da pesquisa. Um abraço, com Deus, tá? Vai com Deus, filho. Vai, obrigado. Ele falou uma coisa certa, Gonçalo. Só acredito na Bíblia Católica, é a mesma. Eu fiz questão de abordar isso. 22 991 04 9131. WhatsApp. Vamos ouvir mais os nossos internautas. Meu nome é Lucas, sou católico e acredito que o mundo vai acabar. Baseado em que, Lucas, que você acredita que o mundo vai acabar? Pelos acontecimentos que estão acontecendo, pelas poluições e recados culturais. Muito bem, então assista o programa domingo de 11 a meio-dia 15, Rádio Catarina AM, 1410, ok? E vamos ler a Bíblia. Mateus 24, versículos de 1 a 15, fala exatamente que o mundo vai acabar, sim. Alguma surpresa? Eu pedi ao nosso irmão, nosso evangelista, alguma surpresa com essas respostas? Católicos falando que o mundo vai acabar. Eu achei isso até interessante. Não, isso aí para mim não é surpresa, porque tem muitos católicos que conhecem a palavra, sabem da verdade. Então isso nós devemos ter certeza que nós vamos ouvir muitos dizer a mesma coisa, que concorda com a mesma opinião dos cristãos. Então não é porque ele é católico que a opinião dele é igual a todos. A opinião dele sempre, alguns é diferente. Crê que Jesus vai voltar, que ele é o Salvador, crê igual nós mesmos. Só que ele está do outro lado, mas muitos creem que o mundo vai acabar. É bem lembrado essa abordagem do nosso... E muitos pensam que o mundo vai acabar e quer que o mundo acabe devido à maldade está tão grande, tanta corrupção. Vem outro mundo. Peraí, eu quero ver a mesa daqui a pouquinho. Vocês tá. Pastor Lino, eu já sei, ele está já afoito aí, porque ele daqui a pouco... Estou aprendendo aqui com os de Vitória. Olha só, vamos ver aqui, checar a nossa hora aqui. Lembrando que hoje, os nossos amados irmãos lá de Vila Velha, acertei, vão estar ali no Pastor Castilho, na SEAB, nosso amado Pastor Castilho. E ontem, passando pela SEAB, me deu vontade de um abraço nele. Sabe aquela coisa? Eu vou te abraçar, pastor, vem cá. Aí descobri que estava fazendo aniversário. Coisa do Espírito, né? E falar em coisa do Espírito, o CD do nosso irmão Josemar Freire. Ô Lino, me chamou a atenção ontem, eu estava ouvindo uma fita do pastor Takayama. Gente. De casa Takayama, bons deputado tempos, né? federal. Fita. Mas não, o deputado é outra história. Não? Deputado, Mas ele está lá defendendo as leis. Não tá naquela eu coisa. Eu gosto da política. Não. Eu quero me reportar o Hidekao Takayama de 30 anos atrás. O voto dele aqui não serve para nós. Meu Deus, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que ele não pregou o fim do mundo em Gênesis. Eu nunca tinha visto isso. Mas era um outro Takayama. Gente, vamos ser sinceros. Né?
nós estamos sujeitos a mudança, sim ou não, O pastor? tempo passou, né? É indiscutível a área espiritual que o homem vem trazendo, é indiscutível, mas o que ressalta Ele aqui... falou sobre os 3 sopros de Deus, achei interessante. Deus soprou em Adão, o sopro do Pentecoste e o arrebatamento da igreja, que vai ser... Com certeza. A gente e sabe. agora eu estou vendo aquele homem declinando convites. Eu achei interessante alguém falando, declinando. Uma coisa é certa, irmãos, vou falar aqui, uma opinião que eu tenho. Se eu for chamado para pastor, vai acontecer isso, vou declinar. E vou lá. Mas peraí, a Bíblia fala que aquele que escolhe o episcopado, boa coisa. Excelente Você coisa. pode dividir isso com o Congresso? Não tem como. Não tem. Você vai fazer bem uma coisa. Se eu for um bom pastor, eu vou negligenciar lá o voto do cidadão. Não vou cumprir meus deveres. Mas é chamado de Deus. O irmão falou na igreja, muito interessante hoje, de escolha de chamada. Achei interessante isso. E a chamada de Deus? Não dá, irmão. Eu estou falando de quem tem chamada ministerial. Não dá. Ou vou fazer bem uma coisa, porque se eu for um bom pastor, eu vou ser negligente lá no Congresso. Quem está entendendo? Você não está entendendo? São caminhos contrários. Torna um caminho tão Eu diferente. posso ser útil também nas duas coisas. Não creio. Tanto é que eles estão reclamando de que não Eu é mais vejo- aqui, não quer participar de mais Ai nada. do Brasil se não fosse a bancada evangélica. Eu vejo da seguinte forma, dentro da Votos igreja... Se vencidos. não fosse a oração dos fiéis, né? Isso, Então, dentro da igreja, então, da vertente da palavra, é lógico que o pastor ele é chamado para pastorear, mas nós temos também dentro da igreja homens que pode servir o Senado. Homens que não Agora, têm... há uma discordância quando o homem está pastoreando, está na frente concordo, de um rebanho. concordo, Né? plenamente. E se deixa agora... há pessoas que são capacitadas. Em Vai depender Efésios da 4:11 habilidade já diz que que Deus, está na né? política e na igreja. Isso. Vai depender da Mas você ouviu o que habilidade ele dele. falou? Ele só está falando de uma pessoa que não tem uma chamada ministerial, não é verdade? Ministerial, então Concordo. essa pessoa pode ser um representante. Concorda, pastor? Né? Porque na verdade a gente vai estar misturando, e não se mistura a água no óleo. Muito bem. A gente tem que saber separar. Agora, não que nós não podemos ter servos de Deus políticos. Servo de Deus, Diferente com porque exceção. Daniel foi político, estava dentro de Babilônia. Né? O Marcos Felipe Santos tem feito um bom trabalho Isso. lá em Brasília e ao mesmo tempo esteve pastor. ali na defesa dos recursos Ao humanos. mesmo Então, tempo é pastor de uma grande Rapidamente, ele igreja. ouviu também um pastor, o nosso evangelista. Sobre Essa questão, por exemplo, de alguém abandonar praticamente seu ministério, chamada de Deus, escolha de Deus, e ir para o Congresso para defender a igreja. Eu tenho, sei lá, eu tenho as minhas... a minha opinião é igual do irmão ali. É que no momento que a pessoa tem um chamado de Deus e ele entra no Congresso, ele vai ficar dividido, porque o tempo dele será pequeno. Não é? E tem pessoa que tem um chamado que todo dia não para, pregando, viajando. Quando ele passa para lá, ele vai ter que dividir um pouco o chamado de Deus. Pode ser útil nas duas coisas. Entendeu? Mas só que ele vai fazer para Deus 100% igual fazia antes. Isso nós podemos guardar e botar na mente e decorar. Que ele não vai fazer nunca o que ele fazia 100% por Deus. Agora, como ele está na política, entendeu? Será um pouco dividido o tempo dele pela política. E o pensamento dele vai mudar um pouco, porque ele vai envolver com muitas pessoas corruptas, muitas pessoas que não têm Deus no coração. E Aí a dele luz vai ter que brilhar nas trevas. ele vai ter que ser muito forte para demonstrar a luz que Deus tem nele para os ímpios que estão lá junto com ele. Eu não concordo muito se a pessoa ser um pregador, uma pessoa que eu chamar de Deus, entrar nesse ramo. Eu não concordo e não voto nesse tipo de pessoa. Tá aí, nosso evangelista expressando aí a sua opinião. E o nosso cantor também quer dar uma palhinha sobre esse assunto. 11h22. Lembrando que a gente está também ouvindo nossos internautas acerca da pesquisa da semana. Você já ouviu falar em algum tempo que o mundo ia acabar? E você acredita? Bom, e o que a Bíblia diz? Acompanhe aí o programa Por de Encontro, você vai ver nossos comentaristas na mesa de debate aqui, expondo não suas opiniões, mas o que Deus diz acerca disso. É importante. Os comentaristas bíblicos, eles não falam aquilo que eles acham, mas assim, aquilo que Deus fala acerca da sua palavra. E cá para nós, Deus sempre tem a última palavra, né? É a primeira também, né? Vamos ouvir nosso cantor. Sobre isso aí eu prefiro não opinar. É muito relevante, né? Mas a gente não tem como se fugir. É um assunto que interessa aspirante toda a sociedade, porque nós precisamos votar.
né? A própria Bíblia diz que nós, né, temos que orar pelos nossos governantes. Isso. Nós estamos vivendo um momento de caos politicamente, e bem verdade que não é só politicamente, liderança espiritual também, de muitos lugares, tem deixado a desejar. Então cabe-nos, como representante de Deus, educar, né, os nossos membros, como membresia, a quem votar. Eu não posso votar em um candidato sem conhecer esse candidato, sem as suas leis, o que ele quer para o país. Verdade. Então eu sou favorável, porque Jesus diz assim, olha, ó, vocês estão embaixo, eu não tenho como fugir, né? Então, essa é a minha opinião. Daniel tomava conta de 21 províncias, tirava 3 vezes para orar por dia, e foi um exemplo. Daniel foi, você está falando de Daniel, né? Afinal de contas. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, mas os homens não são Só Daniel, propósito igual de Daniel. como Neemias também, né? Neemias, Não é qualquer líder que tem o José mesmo do Egito, propósito. senador lá de foi para o corpo de Jesus na cruz. Mas só um instantinho, mas o que está dizendo a respeito de Daniel? O homem tem em mente a Deus e papapá. Não é? Vamos baixar um pouquinho aqui. Daniel tinha um propósito, propósito de Deus, não era um propósito pessoal. E foi perseguido no reino, hein? Vamos voltar à nossa Então, pesquisa. se grande manter prova fiel. de que os líderes eles Se têm um propósito. manter o profeta, se manter o talá, então cada um tem a sua opinião a respeito, Bom, esse é um mas o homem assunto- pode ser útil onde ele estiver. Onde ele estiver, mas ele tem que buscar ser útil. Claro. Mas é um assunto. O nosso irmão pastor Lino, ele é um amante inveterado da. Eu gosto, porque- Gosta, né? Mas, enfim, mas a gente está percebendo aqui que não dá para, dependendo da chamada, não dá para conciliar. O evangelista mandou muito bem, a opinião que eu tenho. 11h24. Já? Já. Vamos ouvir mais os nossos internautas e daqui a pouco a mesa vai externar aqui a opinião deles, creio que não. Mas a opinião Biblicamente. bíblica. Vamos lá, Wilson? Vamos que vamos. Sim, eu acredito que o mundo vai acabar. E eu sou religioso, católico. Qual o seu nome? Sérgio. Sérgio, então domingo, assista o programa na Rádio Taverna M, 1410, de 11 a meio-dia e 15, ouviu? Um abraço, leia a Bíblia. Você ouvinte também, você pode abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 24, né? Que vai falar sobre o fim do mundo. Um abraço. Só católico, interessante, né? Mais um, para a gente encerrar essa parte. Bom dia, seu nome? Edson Soares. Qual a sua religião, Edson? Sou católico. Você já ouviu falar que o mundo vai acabar? Já ouvi falar várias vezes. Você acredita? Não. E se disser para você que a Bíblia fala que o mundo vai acabar? Mateus 24, lá também em Apocalipse. E se a Bíblia disser, você acredita? Acredito. Tudo que está na Bíblia é verdade, né? Mas por enquanto, vamos ver o que está caindo. Tá bom, então você assiste o programa domingo de 11 a meio-dia e 15, na Rádio Taverna M, tá bom? E vamos ler a Bíblia. Jesus vem e o mundo vai acabar sim, viu? Ouvi, tá bom, obrigado. Um abraço. O WhatsApp 22 99104 9131, Rádio Taverna M. Vamos ouvir o último participante da nossa pesquisa. O programa ao vivo é assim mesmo, né, gente? Vamos lá. Boa tarde, seu nome? Robson. Robson, sua religião? Evangélico. Você já ouviu falar que o mundo vai acabar? Sim, já ouvi muitas vezes, desde criança. Então, você acredita que o mundo vai acabar? Acredito. Pela Bíblia, né? Tá na Bíblia. Ah, tá bom. O Robson disse pra mim que não sabia dizer se o mundo realmente ia acabar. Mas agora está dizendo para ele para abrir a Bíblia, São Mateus 24, tá? E também Malaquias capítulo 4, lá está dizendo que Jesus voltará. E a Bíblia diz que teremos novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21. Robson, liga lá na rádio pelo domingo e acompanha o programa conosco, ok? Ok, pode deixar. Um abração e Deus te abençoe. Bom, a gente vai fechar essa primeira parte aqui, ouvindo dos nossos irmãos, aproveitando a nossa... Posso usar, pastor? Vou pedir licença, essa bancada capixaba. Sobre a opinião que eles tiveram acerca da nossa breve pesquisa. A gente tentou pegar ao máximo pessoas que estão lá no cotidiano, nas ruas, porque se você pegar o crente, o cristão, ele vai falar que realmente não tem nem por que dizer que não crê no fim do mundo, porque
faz parte da escatologia bíblica, não é mesmo? Mas foi interessante, pessoas de maneira aleatória, tipo, buscando ali nas ruas, e me surpreendeu, né, católicos, dizendo que realmente o mundo vai acabar. Qual foi a sua impressão, pastor, rapidamente aqui, para a gente encerrar essa pesquisa? Dentro da veracidade da pesquisa, a gente observa que foi um trabalho inteligente dos irmãos, né, está fazendo essa pesquisa, até que se trata de um assunto escatológico. É um assunto até bem rico de se tratar acerca da escatologia. Sabemos que Mateus 24 é um sermão profético, né? Jesus está falando acerca dos princípios de dores. E nós estamos vivenciando este momento, né? Princípios de dores. Escute aí, você internauta, você ouvinte, princípio de dores. É inegável, né? É inegável. Mateus 24, 1 ao 13. Isso, porque a própria sociedade já sente o abalo, né, de um mundo. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 15, que essa geração é uma geração má, é uma geração corrupta. Me permita, pastor, me permita, na escola dominical hoje, a gente estava comentando acerca, as pessoas dizendo acerca da educação dos filhos e tal, e eu, sinceramente, o senhor abordou um tema interessante, da palavra-chave. Muitas vezes você ensina o seu filho a ética, a moral, o comportamento, e a gente vê aí, você sabe, será que todos os jovens que estão aí no tráfico, nas drogas, enfim, tudo que é ruim que a sociedade oferece, é por culpa dos pais, ou seja, os pais não ensinarem? Eu penso que não. A palavra é essa, nossa geração é má, nós pertencemos à geração má. A Bíblia fala isso, não tem como fugir disso, né? E o meu evangelista, o que você pode falar acerca dessa pesquisa, essa rápida pesquisa, em que o nosso propósito é despertar exatamente as pessoas que estão lá fora, que não estão atentas ao que está para acontecer, né? E a gente ouviu algumas pessoas dizendo, nada, o mundo não vai acabar, nada, acaba, ainda ouvi isso hoje, né? Acaba para quem morre. E aí, meu evangelista? Essa parte de acaba quem morre, realmente, que tem pessoas que estão perdendo sua vida. E quando a pessoa perde sua vida, Jesus Cristo já veio para essa pessoa. Olha, importante. Por quê? Porque Deus, como Jesus Cristo estava na terra pregando, ele fala, o reino está próximo, o fim está chegando, isso tem mais de 2000 anos. Arrependei-vos, porque o fim está próximo, e o fim não acabou. Aí muitas pessoas questionam, 2000 anos que está voltando e nunca volta? Quer dizer, muitas pessoas estão perdendo a vida, e quando a pessoa perde a vida, Jesus Cristo já veio para essa pessoa. Então eu entendo assim que muitas pessoas, Jesus já veio para ele. Já veio para salvação ou para juízo, né? Mas é interessante a gente abordar aqui que a Bíblia fala de sinais catastróficos. Está em evidência. Não, e é por isso que, digamos, faz parte do contexto da escatologia. Ninguém nunca viu o céu se enrolar como um pergaminho. A Bíblia fala que o estrondo, ainda não houve, né? E olha que um trovão é assustador, né? O senhor crê que esse estrondo vai ser muito maior do que os trovões que a gente tem escutado por aí, meu nobre cantor? Com certeza, né? E tem até um hino da Lauriette, um grande estrondo acontecerá e Cristo aparecerá. As 7 trombetas, né? É. E aí? Infelizmente, né? Com certeza vai acontecer um estrondo bem maior do que esse que, né, que a gente já ouvimos falar, e vai, infelizmente, vai pegar muitos de surpresa. Essa é a leitura, porque muitas pessoas não creem no fim do mundo como esse mundo que conhecemos, né? O planeta Terra, não creem. Para elas, conforme o nosso evangelista falou ali, as pessoas vão morrendo, Isso. É um ledo engano, né? Mas não acaba não, mesmo depois da morte. É o fim a Bíblia que diz, né? Exatamente. Um homem morre, mas depois segue-se o juízo. Então, a pessoa não pode se taxar ou se dar que Jesus veio, ela morreu e acabou. Não. A Bíblia diz claramente, né? Segue-se o juízo. Lembrado. Então há 3 tipos de morte. Tá? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então o homem já passou por 3 etapas, né? Então a que vai levar ele ao juízo diante de Deus é a morte física. Então às vezes a pessoa apronta, morre, né? Ou seja, comete seus delitos, seus pecados, mas esquece. E alguns dizem, morreu, acabou. Não acabou. A Bíblia é clara. Está ordenado um homem
morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. É isso, meu pastor? Com certeza. E lá em Lucas 16, 19 ao 31, Jesus fala do homem vivendo na terra e do homem vivendo após túmulo. Agora, uma declaração do fim do mundo mesmo, vai do capítulo 6 ao 18 do Apocalipse, quando trata ali da catástrofe, das taças, da ira do Cordeiro, da ira de Deus, das 7 trombetas, enfim, ali fala, no capítulo 6 ao 18, fala do fim do planeta Terra. Já no capítulo 19, já mostra a igreja na glória e o perfeito estado eterno de todas as coisas. Por isso, meu ouvinte, meu internauta, que a gente recomenda você ouvir o programa, por enquanto, não só ouvir e ver, porque você não vai fazer uma abordagem com uma pessoa e vai falar das trombetas, não dá tempo, até porque é interessante, as pessoas estão correndo para o trabalho e eu reputo ser um trabalho interessante. Você conseguir parar uma pessoa, não tem tempo. Então, tá de parabéns ao nosso equipe, diz aqui, Wilson Malvar, nosso irmão Lucas. Como ele diz aqui que com a morte não acaba, e é a grande verdade, né, que quando o planeta chegar ao fim, os ímpios que morreram sem Cristo já estarão no seu lugar merecido e permanecerão para sempre, e a igreja no seu lugar merecido de glória ao lado de Cristo. Aleluia. E será um casamento sem desquite, né? Não, esse não tem divórcio, não. 11 horas, o tempo voa, rapaz. 11 horas e 34 minutos. Wilson, qual é a sua visão diante desses pronunciamentos aí das pessoas que foram entrevistadas? O que você achou mandaram bem? As pessoas estão confusas, estão esperando? Tem, as pessoas entrevistadas aí. O que você achou? Olha, tem gente mal informada ainda? Precisam ler mais a palavra, porque eles acreditam mais. Muita gente está acreditando mais em profecias, falsas profecias, né? Nostradamus, enfim, heresias. As pessoas precisam ler mais a palavra, entendeu? Ao invés de ler livros que falam sobre a vida, mas não a vida que a gente conhece, a verdadeira vida que é Jesus. Então, mediante a esse caos todo, as pessoas precisam de respaldo bíblico. Gostei da palavra caos. É isso mesmo, caos, né? É um caos, né? Transtorno, né? E quando o pastor falou o fim da terra, primeiro vem o caos, né? Com a volta de Jesus, depois vai vir o fim da terra. Gente, vem cá, eu não sou Fittipaldi não, mas vou dar uma acelerada agora, vou pisar. Ezequiel 7, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. 11h37. Bom, a gente vai, não dá, né, um assunto tão complexo, a gente está dando só uma palhinha a respeito da escatologia, envolvendo aqui o fim do mundo. Mas, para fechar essa questão, você não acredita? Que? Os discípulos perguntaram para Jesus, né? Diga-nos, ou diz-nos que sinal há da tua vida e do fim do mundo. Os discípulos, 2 mil anos atrás, já falavam do fim do mundo. Então, Mateus 24. É uma questão, aqui não é câmera, mas tem uma palavra que eles usam muito, questão de ordem, né? Bom, Jesus voltará, mas olha, o fim vai se dar numa série de eventos, né, pastor? Até a Câmara precisa de ordem. Então, olha, a ordem é essa, medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Vamos encerrar essa parte primeiro do programa, e agora eu quero cantar parabéns para os aniversariantes. Pastor Camuel, conhece? Olha, a gente vai homenagear os aniversariantes do dia com o Josemar. Ele vai fazer uma capela de um dos seus hinos aqui. Peguei, tá? Olha, você hoje se privilegiado. Josemar. Você não trouxe violão hoje, Sal? Hoje não. O seu CD, Vento do Espírito, olha, é tudo de bom, né? Jesus falou que nós não ficaríamos órfãos, enviaria o Consolador. E o Vento do Espírito tem várias faixas aqui. Ele vai fazer uma capela te homenageando você que aniversaria nessa data. Nossos parabéns. E que você realmente seja uma bênção, instrumento nas mãos de Deus. Vamos lá, Josimar. Manda lá. Bom, né? Te peguei. Para mim está sendo um prazer muito grande, né, poder estar divulgando meu trabalho aqui, né, na Rádio Itaperuna, né? E eu quero, com certeza, né, poder estar vendo, né, você que está nos ouvindo, conosco lá à noite, né, nessa cruzada, né, no encerramento dessa cruzada, né, onde vai estar pregando o nosso evangelista Carlos, que veio conosco de Vitória, né, onde eu vou estar louvando a Deus, né, e com certeza você, ouvinte, estará levando a sua vitória para a sua vida, amém?
Eu vou deixar só uma palhinha, né, do nosso trabalho, né, um hino que eu quero deixar para você que está nos ouvindo agora, né, que a faixa de número, acho que número 5. 7. Visita aos desviados, seria esse? Pode ser. Pode ser Visita dos Desviados. Vai Tá? tocar. Não, ele vai fazer uma capela. Tá. Sem... Vamos lá. Vou cantar o refrão desse hino e, né, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, saiba que ninguém pode ocupar o seu lugar, por mais que a igreja esteja lotada, mas aquele lugar que você deixou vazio, só você mesmo pode ocupar ele de volta. Essa canção ela foi de um grande amigo meu, que infelizmente, né, ele já partiu. Né, não teve, ele iria gravar essa canção, mas não teve, né, essa oportunidade, então eu me sinto até honrado por estar gravando essa canção, né, do nosso compositor Alassi. Amém? Ela diz bem assim: Visita aos Desviados. Me deu um branco aqui, primeira vez que eu estou na rádio. Vocês me desculpem, deixa eu ver se eu pego só o refrão aqui. É adrenalina, mas vai descer agora, vai normalizar. Vai esquentando. Deixa eu ver o refrão dessa canção. Enquanto você está preparando aí, vou pedir ao nosso evangelista que faça uma oração por essa data tão importante aí para você que aniversaria hoje. Amém? Vamos orar? Oramos para essas pessoas que estão fazendo aniversário hoje, nessa data, que Deus possa abençoar e dar uma palavra de conforto. Senhor Deus, nosso Pai, vá abençoando, ó Pai, cada pessoa que está aniversariando, ó Pai, nesse dia de hoje, que o Senhor possa abençoar, Senhor, e colocar a paz no seu coração, no seu lar, que o Senhor possa dar vitória, abrir porta para essas pessoas, Deus, ao qual está ouvindo neste momento esta oração, ó Deus. Nós te pedimos de coração, abençoa cada pessoa, cada aniversariante, que ele possa sentir uma grande alegria nesse exato momento, confirmando esta oração. Amém. Sinta-se aí abraçado aí no programa Ponto de Encontro, você que completa mais um ano de vida. 11 horas e 40 minutos, dentro desse relógio que está o tempo correndo, a gente vai chamar também já o quadro Variedades. Vamos lá, gente. Onze horas e 40 minutos. Não? Não veio, não. Variedades do Ponto de Encontro. Enquanto está aguardando o nosso Josemar ali te homenageando aí, a gente vai falar, pastor Nino, rapidamente sobre os 500 anos da Reforma Protestante, que eu reputo ser um dos acontecimentos mais marcantes, né, do cristianismo, vamos colocar assim, na era moderna. E a gente falou um pouquinho aqui na semana passada, o ex-monge da Igreja Católica, Martinho Lutero, né, dando origem ao protestantismo, que eclodiu na Europa durante os séculos XVI e XVII. E a data comemorativa é 31 de outubro de 1517, né? E agora fizemos aí 500 anos. E me chamou a atenção, gente, uma nota. O cristianismo, podemos assim dizer, já não era a sã doutrina baseada nos ensinamentos de Jesus e os apóstolos. Bem-vinda, pastor, essa reforma, Martinho Lutero. Bem-vinda. Com certeza, né? Nós temos alguns reformadores, né, como João Calvino e outros que são os pais da reforma. Então, é um assunto que nós deveremos abordar, né, fazer esse assunto chegar, né, especificamente a maioria dos servos do Senhor que não tem um conhecimento acerca da reforma. Lembrando que a gente está com um programa especial, não é todo dia que você tem uns irmãos aqui de Vila Velha, né, pastor Lino, nosso titular, que está entendendo a situação. Pastor Lino, e contra a reforma, você tem alguma coisa também a falar, dar uns pitacos, até porque muita coisa, a gente vai falar nos outros programas certamente. A reforma foi aquela que todos nós sabemos que mudou o mundo de 1517 para cá, esse grande homem que era padre, que era monge, e lendo a Bíblia à luz de vela, encontrou a luz do mundo. A luz de vela?
Ele estava lendo a Bíblia à luz Isso de me vela. remonta a ter um pensamento que estava em trevas. Encontrou a luz do mundo se revoltando contra os dogmas e a inovação do Papa Leão X, que vinha do Vaticano. Ele não suportou, né, o que era falado, o que era ensinado, e ele descobriu que tudo estava fora da Bíblia. Então aquele homem foi lá, enfrentou o Papa Leão X e cravou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses que defraga, que é o contrário da igreja romana, que era comandada pelo Papa Leão X. É o caso, a igreja, né, no século IV, quando Constantino assumiu o trono, o Estado casou-se com a igreja. Aí surgiram os dogmas que não tem nenhuma base bíblica, como, por exemplo, o sinal da cruz, a infabilidade papal, o uso das missas, o uso das relíquias, oração pelos mortos, batismo de criança, o limbo, o purgatório, e o último foi agora em 1990, né, que é a Assunção de Maria, viva ao céu sem passar pela morte. Nenhum desses dogmas tem base bíblica. Esse é o pastor Lino que Então, como é que preserva o ensino que o doutor fala? a gente aprende pela própria história que está aí, que ninguém pode ir contra aquilo que está escrito na história e na palavra. Então esse grande homem de Deus se converteu, casou-se com Catarina, teve 5 filhos e foi assim, um baluarte da reforma protestante de 1517 para cá. Houve outro, igual ele falou aqui, né? João Calvino, nós temos também aqui, só para acrescentar o que o pastor está dizendo, Gregório I, em 593, é o primeiro Papa. Isso, estabeleceu a doutrina do purgatório. E aí vai, o sinal da cruz, enfim, só que não tem base bíblica, são dogmas que veio do Papa, do Vaticano, da cúpula, da bula papal, que a Inquisição, comandada pelos papas, matou mais de 70 mil crentes e não crentes. Tinha que se render aos dogmas. E a palavra de Deus ficou aquém. Por isso que Lutero vai e coloca, só pela Bíblia, só pela graça, só pelas Escrituras. Então o que aconteceu? Um avivamento, né, pela vontade de ler a Bíblia, de descobrir a verdade. Pastor, e ele, a luz de vela, encontrou com a luz do mundo. Você volta na próxima semana abordando mais, assim, uns... essa eu vou levar lá para Vila Velha, né? A luz da vela, né? Lendo a Bíblia, encontrou a luz do mundo. Só um pitacozinho do evangelista. A reforma protestante era crucial para o momento em que nós andávamos no cristianismo naquela época? Foi crucial, foi importante, meu evangelista? Cada um tem um pensamento, né? Eu fico, muitas vezes fico neutro, assim, porque é um assunto muito complexo. Mas eu vou dizer uma coisa que a gente anotou rapidamente, quero ouvir o nosso cantor. A gente andava tão perdido quanto o povo de Israel nos dias do rei Josias, que o livro da lei tinha sumido, hein? O livro da lei estava sumido. E o povo está adorando o quê, então, gente? Já que o livro da lei não tinha... O povo estava sem freio. Sem freio, estava adorando qualquer... Opa, achamos o livro da lei? O que é isso? O povo estava andando... Que é a palavra do Senhor. O povo estava andando como, então? Originais. Eu considero os dias de Martinho Lutero, o povo estava andando no meio da mesma forma, né? Em trevas. E era um período de trevas. Por isso que ele ficou escondido, porque o Papa Leão X queria matá-lo com a cúpula, né? E ele se escondeu até ter um escape de vida normal. Você quer saber mais sobre reforma? Domingo que vem, o pastor Lino vai estar aqui também abordando mais trechos dessa reforma que foi, posso dizer que é a salvação para o cristianismo, porque até então tinha um sincretismo religioso e também uma apostasia. Concorda, gente? A reforma, na verdade, se não fosse a reforma, não teríamos em mão a Bíblia Sagrada. Com certeza, bem lembrado. Pastor. Então foi através da reforma. E no Paraná, 500 mil pessoas celebraram, 500 mil pessoas crentes da igreja luterana celebraram a festa, a glória, o louvor a Deus. Agora veio um pastor, tal de Abílio Santana, eu vou ter que citar o nome. Eu cito porque eu tenho compromisso, e eu tenho compromisso, forte, a gente fala que isso aqui é sério. Vem dizendo, para que serviu a reforma? Para que serviu a reforma? A reforma vem para quê? Será que não conhece a história, gente? Que a reforma foi uma bênção. O pastor me permita, se eu estou diante desse abnegado servo de Deus, um pregador e conhecido,
Eu diria para ele o seguinte, para ele se colocar no lugar de Martinho Lutero e pregar tivesse as a coragem que ele 95 teve teses lá, no período de trevas, veja só, onde pastor, matava nós estamos por qualquer num ano coisa caótico, aonde a batina mandava. É verdade. A batina introduzia na mente do povo. Pastor, me permita, eu vejo assim um certo descaso para um momento assim crucial do cristianismo. Tem crente vestido de bruxa no dia 31 de outubro, meu Deus, o que é isso? Lembra do Festival da Bruxa, como é que é, do Halloween, a pronúncia americana, mas não lembra que Martim Lutero, 31 de outubro, foi aí um homem que Deus levantou para colocar, digamos assim, o cristianismo nos eixos. Bom, 11 horas e 39 minutos, já foi a hora. Permita só que em Osés capítulo 4, né, verso 6 diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você lembrou muito bem, irmãos, da Bíblia, a Bíblia sumida, né? A Bíblia no meio dos entulhos. O pastor é assim mesmo, tá? Ele é assim mesmo, é elétrico, tá? A Bíblia no meio dos entulhos. Isso. E renovou, avivou Israel, o povo de Deus, o povo que recebeu oráculos do Senhor, a lei, as escrituras, agora tinha colocado ela no meio dos entulhos. Mas graças a Deus que o rei Josias fez uma limpeza. Foi uma restauração também. Aleluia. Restauração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem sempre aqueles homens que ele levanta para restaurar quando o mundo, digamos, religioso está um caos. Né? E foi assim em várias épocas, né? O povo de Deus, Israel mesmo, e também a igreja aqui, vivenciada por Martim Lutero. Solta a voz agora. Agora não tem jeito não. Tá? Bom, vamos cantar então o título do CD, né? Só um pedacinho para vocês, ouvintes de casa. Da mídia, olha, gente. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, né? Permanece firme e não se abalam. Essa canção ela é o nosso trabalho que puxa o CD todo, é uma música que está sendo cantada por diversos conjuntos. Espero que você goste. Já começo a sentir aqui a presença do Senhor, seus olhos como chamas de fogo, procurando aonde está o adorador. É a unção que vem de Deus, vai sua vida impactar, pois os céus estão abertos e eu já posso contemplar. Unção que neutraliza o inimigo, unção que faz o diabo correr, unção como lá em Pentecostes, unção que desce sobre você, unção que faz as portas se abrirem, unção que vai o inferno abalar, unção para despedaçar o jugo, unção que vai a igreja incendiar. Aleluia. Esse trabalho é o nosso título de CD, viu? Olha. Você. Aleluia. Você quer ouvir mais? Olha, compareça hoje logo mais tarde. Na igreja do pastor Castilho. Não, é o som ambiente, mas está funcionando, tá tranquilo. Ao vivo é realmente uma coisa. Não é assim, Roberto Carlos? É mais dinâmico, né? Mas eu fiquei impressionado com o recurso aqui da mídia eletrônica, a capela com orquestração e tudo. Bom, eu achei, olha, e que voz, parabéns, que Deus continue te usando na instrumentalidade que ele tem te chamado para cantar hinos de adoração a ele. Bom, gente, 11 horas, está quase chegando, o pastor Lino já está levantando o voo, não, consultor, daqui a pouco, né? 11h52, vamos para o nosso não é bate-bola, não, mas um ping-pong, já falando da reforma protestante. Eu queria abordar alguns temas aqui, antes de ouvir a palavra de Deus. A mesa hoje está farta aqui, pregador. Sem liberdade, líderes religiosos com medo de mais violência. Mães e pais de santo temem que união de facções aumente os casos de intolerância. Vocês têm acompanhado isso, gente? Está sendo difícil isso aí, né? Muitos centros espíritas no Rio de Janeiro sendo apedrejados e incendiados, e parece que tem a ver com facção
que tem a ver isso aí, Wilson? Você está a par disso aí? Não. Olha, nos noticiários a gente tem visto sistematicamente. O pastor Lino já viu, né? Vi. Por que o senhor está partindo, pastor Isso é Lino? uma grande covardia, né? Uma grande falta de isso como se diz, uma afronta à liberdade religiosa. Ah, liberdade religiosa. É um direito da pessoa. Evangelista. É um direito da pessoa adorar uma árvore, um pouco. Olha, evangelista, é o direito assim, dele. você não quer seguir o meu Deus, eu vou lá e quebro Nós estamos em Cristo. O seu mundo está em centro Cristo. religioso, é assim? Mas isso está acontecendo é uma parte do sinal da volta de Cristo. Muito bem. Entendeu? Só isso. Foi direto, né? Outra coisa, mistério no hospital. Olha, inadmissível. Família cancela enterro da criança que nasceu sem vida em unidade particular. Vocês viram, gente, que absurdo. Foram sepultar lá a criança, não sabiam onde estava o corpo. O que eu vejo nisso aí, gente? O descaso, né? Isso não está, assim, também dentro da falta de amor? O que vocês acham? O hospital simplesmente sumiu com o corpo da criança e alegaram para os pais, olha, sumiu. Não tem também além da indiferença, não é a falta também não só de respeito, mas também de amor ao próximo? Uma coisa que é feita de qualquer maneira. O que vocês acham? Eu vou ouvir, não. Olha, doutor. Eu acho isso além de eu achar que seja uma falta de responsabilidade muito grande, né, realmente um desrespeito muito forte com a família. Esse fato ocorreu com meu pai. Meu pai ele foi internado, entendeu? Lá em Vila Velha, né? Na maternidade de Vila Velha. E acho que hoje faz mais ou menos uns 4 anos que ocorreu esse fato. Ele foi internado num dia. No mesmo dia que ele foi internado, o médico falou assim que era para o meu cunhado vir só buscar as roupas, que ele ia continuar internado. Quando meu cunhado voltou lá, eles alegaram que ele tinha fugido do hospital, e só que não mostraram em câmera, não mostraram em nada, e hoje, mais ou menos, faz uns 4 anos que eles não deram notícia, e nem, assim, não deram um parecer pra gente, entendeu? Não mostraram em câmeras e nada que meu pai fugiu, e ele não tinha condições de fugir, entendeu? Simplesmente eu acredito que eles mataram ali na hora que eles deram uma injeção nele lá, que ele não aguentou, e para o hospital não ter mais um processo como ele já cheio de processo. Isso é grave, gente, né? Isso é grave, né? Eles simplesmente deixaram do jeito que estava. Sumiu, ele fugiu, pronto, acabou, e a família que se vire. É lamentável, mas isso tem tudo a ver. O nosso evangelista, o nome, eu vou guardar o nome dele. Evangelista Carlos. Carlos, tudo a ver com o tempo que a gente vive, o tempo de. A Bíblia fala de dias maus, né? Não pode fugir, né, evangelista? Não tem como fugir do cumprimento da palavra de Deus. Nessa parte não tem como nós escapar, porque tudo está cumprindo a palavra de Deus. Em Mateus 24, a Bíblia fala que aquilo não é o fim. Ainda não é o fim. Se as coisas estão ruins, vai ficar mais ruim ainda. Olha, ouvinte, internauta, dias piores virão. Olha que porque coisa. Que Jesus falou, isso ainda não é o fim. Então quer dizer, vai vir coisa mais ruim ainda. Devemos estar preparados para receber as coisas que vai vir ainda. Porque a Bíblia nos revela e nos fala em Mateus 24. Outra coisa também, eu nunca pensei que fosse noticiar uma coisa dessa. A educação precisando de segurança. Ou seja, vocês têm visto como tem acontecido crimes nas escolas? Como é que pode isso, né? Pessoas entram armadas, vão lá, matam alunos, matam crianças. Mas está tudo dentro do contexto que o nosso evangelista falou ali. Mas me chamou a atenção também um outro detalhe. Por um Brasil mais forte. Você espera alguma mudança nisso aí, gente? Mas escuta só. Parece que tem um trunfo aí na manga aí, olha. Será que com o Huck a coisa vai, gente? Luciano Huck estuda e avalia através de pesquisas encomendadas para medir suas intenções de voto. Candidatura à presidência da República. Huck vai? Precisamos de um Huck? E aí, gente, o que vocês acham? Huck, lembrando que um outro apresentador, pouco tempo atrás, Silvio Santos, também analisou lá suas intenções de voto e olha, não deu não dá pra mim não. Uma furada, gente, o que vocês acham? Você não podia ficar lá no caldeirão mesmo, né? O que vocês acham? Cada um tem um chamado, entendeu? Assim, nessa parte também, nem todos têm um chamado para assumir uma função
igual ele quer assumir. Então eu achava que cada um fica na sua posição, que foi chamado na sua vocação. Então político não é para todos. É um dom também, né, gente? A Bíblia fala que, parece que Romanos capítulo 13, né? Que as autoridades são constituídas por Deus. Se eles governam mal, vai ser um problema. Vão ter que prestar conta, não é assim? Bom, e chamou a atenção também, outro detalhe, a corrupção é uma coisa também inerente ao nosso dia, não tem como fugir. Mas é uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui para nossa mesa, a mesa muito prestigiada hoje, uma mesa capixaba. Olha, os integrantes, é um privilégio. Ô, gente, vem cá. Casamento, uma instituição à beira da falência. Segundo estatística, 8 mulheres assassinadas por dia pelo ex-marido, que não aceita a separação. Muito se fala, vamos falar, por exemplo, da lei de Deus, divórcio. Né? Mas vamos checar uma coisa aqui. Dá para você viver com quem te espanca dia e noite? Como é que fica isso aí? O que vocês acham? Vamos entrar na realidade dos fatos. Está dizendo aqui, isso aqui não é factóide, a imprensa não está adiantando. 8 mulheres assassinadas, a gente está vendo aí, pelo seu ex-marido que não aceita a separação. E agora? Vai ficar morando com o cidadão que te dá uma surra todo dia? Como é que fica? Como é que funciona isso? Qual é a saída? Vou começar pelo Josimar aqui. Olha, sério mesmo, eu, tipo assim, acho que... É difícil, né? Se eu não me engano, eu estava conversando com uma conhecida minha acerca disso, que essa dominação que muitos homens têm, assim, possessiva, que você vai ser minha, se você não for minha, não vai ser de ninguém, tipo assim, isso virou tipo um hábito, entendeu? Eu acho isso muito, tipo assim, constrangedor, né? E por que não dizer ridículo e imoral? Porque acho que a pessoa, tipo assim, viu que não deu, né? Hoje dizem que tem uma pesquisa aí que são, né, praticamente 5 a 10 mulheres para cada um homem, né? Porque se não deu para conviver com aquela, porque não deixa, cada um segue sua vida, segue um novo rumo, vive como amigos, pronto e acabou. Mas sabe o que é isso? Fim dos tempos. Também, e me chama a atenção também, ô pastor, que é uma coisa assim interessante. A gente abordou aqui esse tema, no caso da separação de corpos, né? Porque a pessoa nem foi ainda no cartório para oficializar, legitimar ali a separação, né? Está ainda naquela fase, só se separou, o sujeito foi embora. Mas não tem a ver também, gente, eu fico pensando muito na palavra de Deus. Não é também, pastor, para você pensar muito quando você for unir com uma pessoa, um casamento, não é? Não é para você, a Bíblia fala para você examinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus certamente tem também uma direção para a vida afetiva, a vida 2, não é assim? E a escolha, se eu escolhi mal, não seria a questão das pessoas pensarem muito, pastor, antes de se unir a alguém. O que você acha? O que você tem a falar rapidamente no nosso bate-bola? A palavra namoro em si, já dentro da etimologia, é cortejar, né? É você conhecer. Agora nós estamos vivendo um momento de inversão de valores. Mas alega também, como o Carlos e Josimar, que mas no namoro o sujeito não mostrava as unhas. Como é que é complicado isso, não? Os antigos já dizem que se conhece sim. É a teimosia, né? Às vezes um pai ou uma mãe fala, não vai. Tem isso também. Isso aí não é um bom partido. Mas, né, a vontade, a cobiça pela carne, né? A visualidade humana, a estética da mulher, leva com que se oferece o homem carnalmente. Né? Então isso oferece, né, uma desestrutura familiar. Então a violência doméstica praticada contra as mulheres pelos seus respectivos esposos ou maridos é uma coisa recorrente. E a pergunta é como manter um casamento assim, né? Então, ele falou de opinião, Josimar, melhor cada um por um lado. A Bíblia também diz, né? Não dá para que fique só, né? Amós 2 já diz, né? Andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. Pois bem, pensa aí, você ouvir, você internauta, você participe, entre lá no Facebook, dê também a sua opinião. Olha, a gente está chegando já a 12 horas e 2 minutos, programa Ponto de Encontro, nas nossas atualidades. E para fechar aqui a semana, eu achei interessante, olha onde nós vamos parar. Uma estatística interessante. Uma tática cabralística. Quer dizer isso, gente? Você tem ideia? Cabralística?
Eu me lembro de Cabral. Olha só. Investigar os que investigam os investigados. O que é isso, gente? Investigando os investigadores. Suspeitas que o ex-deputado Sérgio Cabral estaria levantando um dossiê, gente. Olha só, contra o nosso ministro lá do Supremo, investigador Marcelo Bretas. Que tática, né? Eu estou sendo investigado, aí eu levanto um dossiê contra aquele que está me investigando. Que coisa! A Bíblia fala que os homens vão enganando e sendo enganados, né? Que coisa tremenda, né? E é o que o irmão falou ali também, dos tempos em que o juízo está pervertido. Abacuque falou isso, né? Bom, 12h03. A gente vai passar para o último quadro aqui, a Palavra de Deus. Quem vai pregar? Nós temos... A Palavra de Deus em Foco. 12h04. A gente vai aproveitar aqui nossos irmãos lá de Vila Velha e trazer uma palavra de Deus nesses minutos que nos restam. Amém? Irmãos, há um texto, como o assunto se tratou aí de escatologia, fim dos tempos, Abacuque capítulo 3, verso 17, diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaga. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Este profeta Abacuque, ele está clamando a Deus há um tempo difícil por um avivamento, porque segundo o historiador, esse profeta ele vai profetizar em um tempo que havia apostasia religiosa, havia uma apostasia de uma liderança espiritual, então havia um momento de imoralidade, violência, o cenário era: o povo estava longe de Deus. E é o que estamos vivendo, é que estamos vivenciando, né? Há um grande conflito familiar, como foi abordado aqui, na minha cidade de Vila Velha, ou estado do Espírito Santo, se não me falha a memória, está em segundo lugar, ou em primeiro lugar, onde se mata mais mulheres. E aqui o profeta, o oráculo de Deus, considerado pelo Senhor, esse profeta abacuquino, ele vai clamar a Deus. Segundo a história, ele vai até colocar um outdoor no meio da rua, proclamando isso aí. É o que nós estamos vivendo. Uma fatalidade política, onde o nosso presidente da República é envolvido, né, em corrupções. Então há um descaso enorme. Mas a palavra-chave o cenário temos que voltar para Deus, né? A população aqui de Itaperuna, ou nosso próprio país, tem que entender que a única solução, o único caminho é a palavra de Deus. Então esta palavra eu quero deixar como reflexão, agradecer ao nosso irmão Celso já pelo convite, e desde já eu gostaria também de mandar um abraço, se assim o Senhor permitir, para a comunidade do Marca Tempo, onde eu nasci, fui criado. Hoje, pela bondade de Deus, exercemos o pastoreado ali na Assembleia de Deus, em Vila Velha, no bairro Alvorada, onde o meu pastor presidente, João Manuel, coordenador da SEAD, da Convenção SEAD. E, então é um prazer enorme, Celso, estar aqui com os irmãos, aprendendo acerca da palavra do Senhor, e já também parabenizar, né, esse trabalho que está sendo realizado aqui através da comunicação, através da Rádio Itaperuna, né? Então que Deus assim possa abençoar ricamente esse trabalho e todos que estão ligados a esse trabalho. Olha, 11h08, foi um prazer estar com os irmãos aqui. Já sabem, passando por Itaperuna, e já vou chamá-los para fazerem
parte dessa cadeira cativa. Vamos colocar assim, uma mesa cativa, né? Dos irmãos lá de Vila Velha. Evangelista, também as suas considerações finais acerca dessa bancada, que foi muito importante. Eu gostei muito. Olha, começou lá na igreja. Quando eu olhei para ele, não vou escapar, não vou levar naquele estúdio hoje e vamos dialogar um pouquinho acerca das coisas de Deus. E aí, evangelista? Eu agradeço o pastor aí pelo convite de estar aqui na rádio. Não, pastor não, só irmão, tá? Pelo esse privilégio de estar aqui. É a segunda vez que eu vou no estúdio da rádio. Preguei uma vez lá em Aracruz, em São Mateus, aliás. E graças a Deus estamos aqui. É um prazer imenso falar com os ouvintes aí. E que Deus possa abençoar a todos. Vemos que de Vitória, e estaremos aí à noite encerrando a festividade ali, encerrando mais uma noite de pregação. E quem puder estar ali, participe conosco, que é o pastor Castilho ali, entendeu? Vem para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo nesse momento. Eu que fiz aniversário hoje. Deus abençoe a todos. E esperamos vocês ali, em nome de Jesus Cristo. Bom, e o nosso cantor que soltou. Olha, gente, se eu fosse você, eu ia para lá. E diz a Bíblia que Deus habita no meio do louvor. É impossível com uma voz dessa aí, uma dedicação no louvor. Eu creio que Deus vai fazer algo nessa noite, amém? Aleluia. Senti a presença de Deus aqui, gente. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Aleluia. Portanto, diferente, né? Diferente. Deus reservou algo especial para nós nesse dia. E aí, nosso irmão Josemar? Bom, né, eu só tenho também a agradecer, né, ao nosso amado irmão, a qual nos fez o convite para estar aqui, né, divulgando o nosso trabalho. Para mim foi uma grande surpresa, né, e quero também aproveitar em poucas palavras reforçar o convite. Grande surpresa boa ou ruim? Muito boa. Muito boa. Agora, tipo assim, né, eu quero reforçar o convite que os irmãos venham estar conosco nessa, né, último dia da cruzada aqui, no pastor Castilho, né, que vai ser uma bênção, né, e estaremos louvando a Deus lá e o nosso evangelista Carlos pregando, né, e eu acredito que mais tarde, né, quando aqui tiver tudo organizado, vocês podem pedir, acho que minha canção aqui, que com certeza o nosso amado irmão vai estar. Vou ficar com certeza aqui. Luiz, faz um sinal para mim. Quantos minutos nós temos? Olha, o triplo. Pensei que era só um. Voltar na sua igreja. Você precisa aparecer lá. A gente tem congregações também. Aqui mandar um abraço para o nosso pastor, o diretor do programa, Dr. Hernani, que deve estar se preparando, né, para voltar. Aquele abraço, pastor. Estamos juntos. Meio-dia e 15 minutinhos. Estamos chegando no final do programa Ponto de Encontro. Lembrando que na próxima semana a gente vai falar de algumas coisas que estão inquietando aí a gente brasileira, né? O limite da ética e o bom senso. É uma coisa bem, sabe, bem estranha. Mas, como o nosso irmão pregou aqui, Abacuque já via essas coisas nos seus dias, né? O juízo pervertido. Ô, gente, vamos embora? Eu vou liberar nosso irmão Luiz, já está de pé ali, ó. Bateu continência ali. Mas vamos orar. Que foi o dia que o nosso irmão cantou, faça oração para a gente encerrar o programa. Oremos e confiemos no Senhor. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela palavra que aconteceu ali, Deus, naquela escola dominical. Obrigado, Pai, pelo esse trabalho que fizemos aqui no estúdio, juntamente com nossos irmãos que aqui se faz presente. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando esse dia poderosamente, colocando as tuas mãos sobre essa cidade, abençoando o povo dessa cidade, abençoando esta rádio, que essa rádio seja um canal de bênção para as vidas que ouvem essa rádio, Pai. Deus, que o Senhor possa abençoar de uma forma completa, no nome de Jesus. Bom, no próximo domingo estaremos aqui, de repente com a presença do Dr. Hernani, e você continue participando das nossas enquetes no transcorrer da semana, lembrando que o WhatsApp 22 99104 9131, e também entre lá no Facebook, você vai ver grandes temas, e também no nosso YouTube, Escola Bíblica Dominical, temas bastante relevantes que vão ser, assim, um aprendizado para você e um elevo espiritual. Inclusive o programa de hoje já vai entrar lá na nossa programação no YouTube. Se você chegando lá em Vila Velha, de repente vocês vão se ver na telinha lá, tá? Olha, para a Europa e para o mundo, tá? Vamos embora, gente. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui
gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.